A sexta dispensação, vamos ver primeiro a dispensação, depois a festa. Nós temos um dever para os gentios, crer no Senhor Jesus Cristo. Para os judeus, arrependei-vos. Para a igreja, nenhum. Então, para a igreja não tem dever. Qual é o grande objetivo de um dever em uma dispensação? É a pessoa cumprir com o seu dever e reatar a sua comunhão com Deus. A igreja entende-se que ela já cumpriu com o seu dever. Então, para os gentios, o dever é se tornar igreja. Para a igreja, ela já está dentro do propósito. Para os judeus, é arrepender. O sinal da nossa dispensação, qual é o sinal de que Deus está agindo? O Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados. Selo quer dizer certificado de propriedade. Você tem dono para o dia da vossa redenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. A promessa, qual é a promessa para a nossa dispensação? A sua volta, virei outra vez. A desobediência, nem todo mundo acredita nisso, como não acreditaram na mensagem de Noé. O juízo, eles entrarão no mais terrível juízo já profetizado na Bíblia para o ser humano, que é a grande tribulação. Então, queridos, a sexta dispensação é a dispensação da igreja. Preste bem atenção para você entender alguns detalhes que traz muita luz, faz sentido neste conhecimento bíblico. A igreja, a palavra igreja vem do grego eclésia, que quer dizer tirados para fora. Abraão foi tirado da sua parentela e deu origem a Israel. Abraão creu e nasceu Israel. A igreja também é um povo tirados para fora. Igreja, tirados para fora. Da onde? Do mundo. Deus tirou da sua parentela Abraão e fez uma nação para ele. Esta nação rebelou-se, não cumpriu com a sua missão, passou a sua oportunidade e Deus resolveu fazer outra nação. Só que ele não chamou um outro homem para dar um outro filho. Ele fez agora uma nação de filhos espirituais. Isso, gente, eu não vou falando as referências, porque senão a gente fica muito tempo. Mas isso está exaustivamente fundamentado na Bíblia. Isso é bíblico. Nós somos uma nação que recebemos a herança e nação espiritual, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, geração eleita. Esta nação é a igreja. A igreja, ela é chamada de igreja porque eclésia, tirados para fora. Não quer dizer um nome. A igreja fala a igreja de Jesus, um povo que ele tirou do mundo e que tirou do mundo para um lugar, do mesmo jeito que tirou Israel para o deserto, para servi-lo, para andar com ele, ouvi-lo e viver em comunhão, viver no seu reino. A igreja, ela já existe há 2000 anos. Ela começou com Jesus e terminará por ocasião do arrebatamento. Se você ler as coisas vistas, você vai ver em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o 20º, que a visão da igreja, as coisas vistas, é Jesus fundando a igreja, amando a igreja, comprando a igreja com o seu sangue, prometendo o seu Espírito Santo para cuidar da igreja e dizendo que ele levaria a igreja para morar com ele na sua glória. Então, é ele que anda, olha aqui os 7 candeeiros. Ele que anda nos 7 candeeiros, ele que, veja que na festa que nós estudamos, Pentecostes é um povo que tem consciência que tem o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é o azeite. O azeite era o que mantinha o candeeiro aceso no tabernáculo. Então o que mantém a igreja viva, luz do mundo, sal da terra, iluminada, é o Espírito Santo. Jesus, na visão que ele passou, a visão de Deus para a humanidade, ele passou isso e começou a andar no meio dos candeeiros, que continua andando através do seu Espírito Santo que anda no meio de 7 candeeiros. As coisas que são, ou seja, a duração da igreja. Nós temos aqui 7 períodos da igreja. Se você ler Apocalipse capítulo 2 e 3, você vai encontrar 7 igrejas locais: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas eram igrejas locais, existiam, cidades. Só que Deus viu nela condições e situações existentes dentro dela que representavam 7 períodos da igreja na história dela.
Então, desde o seu nascimento até o seu final, Deus revelou para a igreja 7 períodos. Olha que interessante, na sua revelação ao mundo, Deus revelou o seu plano divino através de 7 dispensações. E o mundo teve conhecimento, aquilo que estava na mente e no coração de Deus, através das 7 dispensações, 7 pactos, cada um mais abrangente do que o outro. Aqui o homem era consciente, aqui ele era consciente em um governo, aqui Deus disse, farei de você uma grande nação. Aqui Deus veio habitar no meio deles no tabernáculo, e aqui Deus veio morar no meio deles com o seu Espírito Santo no coração. É o máximo, Deus veio até onde tinha que vir, no coração. Nunca espere nada mais de Deus, porque não tem, nem prometido e nem revelado. A graça é o apogeu, é o máximo daquilo que Deus prometeu e está fazendo na humanidade. Se a revelação da dispensação da graça não basta para alguém se salvar, ele será condenado. Não existe nada demais, porque é o próprio Deus dando aquilo que existe de maior, a sua própria pessoa, seu Filho e seu Espírito. Não existe no mundo revelado e conhecido nada maior do que isso. Então Deus não mandou um grande anjo, Deus não mandou um anjo guerreiro, Ele mandou o seu Filho, o seu Espírito. E revelou este período para a igreja em 7 períodos. Por que eu acho importante a gente parar um pouquinho? Para você ver como que a igreja está no seu final. Destes 7 períodos, nós encontramos aqui, até no primeiro século, a igreja desviada de Éfeso, a Esmirna perseguida, Pérgamo licenciosa, Tiatira relaxada, Sardes morta, Filadélfia fervorosa, e Laodiceia, que é o período da igreja que nós vivemos, é chamado na Bíblia de igreja mundana, com um remanescente fiel. Não temos tempo, queridos, para entrar em cada cômodozinho desse daqui. Mas se você pegar essas datas que estão aqui embaixo no mapa, e estudar um pouquinho de história bíblica, e olhar o comportamento da igreja, o que a igreja de Jesus viveu no mundo neste período, você vai ver que a igreja de Éfeso realmente foi uma igreja desviada, abandonou o seu primeiro amor. Ele falou, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta, pratica as primeiras obras. Se você olhar na história, você vai ver que a igreja de Esmirna realmente foi perseguida e a igreja de Pérgamo foi licenciosa. Quando chegou aqui este período, que vai do ano 590 até 1500 e tralalá, 500 e um pouquinho, que é o período da Idade Média, quando os papas sufocaram toda a manifestação cristã, e foi chamado o período de trevas da igreja, 1000 anos de trevas. Teve igreja? Teve, mas não há relato da sua atividade. Foram focos desse incêndio, aqui ou ali, mas a igreja sempre existiu. Só que não há registro, ela não teve como se organizar, porque este animal terrível e espantoso, mostrado por Deus lá na visão de Daniel, ele realmente foi terrível e espantoso. Mandava matar qualquer pessoa que se dizia cristão, mandava matar qualquer pessoa que tinha um exemplar da Bíblia. E a Bíblia foi confiscada, os cristãos presos, mortos, jogados nas arenas para ser comido pelas feras, se tornaram diversão e espetáculo para o mundo. E este animal terrível e espantoso teve o seu apogeu, a sua fúria, a sua força, neste período que vai do século VI até o século XVI, 1000 anos. Quando então nasceu a reforma com Martim Lutero, que era um monge romano, que estava pagando uma promessa para arrancar a alma do seu pai, para livrar a alma do seu pai do purgatório, quando se lembrou da palavra, o justo viverá pela fé, isso impactou a sua vida, se revoltou contra Roma, fixou 92 teses contra o Papa na porta da catedral, foi excomungado de morte, foi caçado, perseguido, mas o Papa não conseguiu matá-lo. Assim, você vai encontrando detalhes da igreja na história dela. E tudo isso, gente, profetizado com antecedência. Não somente as dispensações foram profetizadas com antecedência para o mundo, mas também a nossa existência, a vida da igreja. Ela foi revelada por Deus desde o seu início, a sua existência e o seu final. E tudo isso é passado. Já veio o tempo da igreja de Sardes, que foi a igreja chamada morta, que começou na época dos grandes avivalistas com Wesley. Se eles foram grandes avivalistas, por que é chamado de igreja morta?
porque o avivamento ficou mais no nome dos grandes avivalistas. A igreja não cresceu muito. A que cresceu foi a seguinte: a igreja chamada de Filadélfia, que foi a igreja fervorosa, missionária, que foi a igreja que veio do grande avivamento, do derramar do Espírito Santo, que começou na América, espalhou para todo mundo e pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, exatamente como foi em Atos 2, e aquela mesma chama de Atos 2 ardeu no coração dessas pessoas, há pouco mais de um século atrás, e eles começaram a inflamar o mundo com o poder de Deus, como aconteceu em Atos 2. Muitos estudiosos acreditam que hoje vive simultaneamente, por isso aqui, olha aqui, ó, nesse mapa, todas essas igrejas têm um quadro inteiro, ó. Só esse daqui tem metade. Por quê? Acreditamos que existe hoje um pouco da igreja de Filadélfia e um pouco da igreja de Laodiceia. Elas convivem, vivem juntas. Existe ainda hoje a igreja fervorosa missionária, convivendo junto com a igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja, que é a igreja mundana. Sabe qual é a igreja mundana? É aquela que disse para Deus: sou rica, não tenho falta de nada. E Deus disse para ela: você não sabe que você é pobre, cega, miserável, desgraçado e nu. Então a igreja de hoje realmente ela é rica, ela tem grandes templos, ela tem propriedades, ela tem muito dinheiro, falando da igreja como organização. Mas a igreja viva, mesmo a igreja de Jesus, ela continua sem esta riqueza do mundo, ela continua com a riqueza espiritual, ela continua rejeitada. Na época que Jesus pregou debaixo de árvores, tinha templo luxuoso, só que a palavra dele era muito dura, não cabia lá. Na época que Jesus pregou nas ruas, tinha já grandes construções. Poderiam fazer para ele uma igreja de ouro, uma igreja rica, uma grande construção. Só que esses grandes sistemas estão comprometidos com o mundo. E a verdadeira igreja de Jesus acaba vivendo até hoje nas ruas, pregando o seu evangelho aqui ou ali, muitas vezes como nômade, sem grandes propriedades. Como foi no princípio, porque ela não valoriza esse tipo de riqueza, ela valoriza a riqueza celestial. Jesus orientou ela a acumular tesouros no céu. Porque ele disse: lá a ferrugem não corrói, a traça não rói e o ladrão não rouba. Amém, queridos? Olha que interessante, nós estamos vivendo o último período da igreja, a igreja de Laodiceia, não tem outro. Estamos vivendo na última das dispensações. Estamos vivendo no último governo político. Precisa dizer que Jesus vem a qualquer momento? Em Lucas diz que nós devemos levantar os nossos olhos para que esse dia não nos pegue de sobreaviso. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que acontece hoje? Mesma coisa. Todo mundo está, cada um cuidando do seu reino. Se você não está trabalhando no reino de Deus, você está trabalhando para o seu. Mesmo que o seu reino seja um reino falido, que só tem um funcionário ou só um adepto, você mesmo, mas é o seu reino, porque você é súdito de quem você serve. Nós não somos servos de quem falamos, nós somos servos de quem servimos. Se você vive a sua vida basicamente em função do trabalho, o trabalho é o seu senhor. Não adianta falar que é Deus. Se a sua vida é vivida basicamente em função do dinheiro, o dinheiro é o seu senhor. Não somos servos de quem falamos, somos servos de quem servimos. Portanto, o reino de Deus, ou você está dentro dele, ou você está construindo um. Fazendo um outro reininho. Cujo rei não é Jesus, porque Jesus não trabalha no meu reino e nem no seu reino. A grande decepção das pessoas hoje é que elas querem que Jesus prospere o seu reino. Senhor, está aqui o meu negocinho, a minha portinha, o meu pé de meia, a minha aposentadoria, o meu dinheirinho, a minha fazendinha, o meu gadinho, a minha empresinha. Ore aí, pastor, para Deus abençoar o meu reino aqui.
Todo mundo se decepciona com Deus porque ele tem um reino ou um projeto de reino. E ele quer que Deus prospere o seu reino. Desista. Se você quer ver o seu trabalho prosperar, entre no reino dele. Porque ele não vai deixar o dele para construir o teu. Ele disse, o meu reino está no coração das pessoas. Meu reino é dos céus. Então não adianta querer comprá-lo, não adianta seduzi-lo, não adianta orar, não adianta querer mascarar. O reino dele é o reino dele. Agora, se você trabalhar no reino dele, então tudo que você tem, a sua empresa, seu trabalho, seu comércio, seu dinheiro, seu gado, está no reino de Deus. Não precisa nem pedir para ele abençoar. Se está no reino de Deus, será abençoado. Entre com tudo que você tem no reino de Deus e você vai entrar num reino abençoado. Não peça para ele construir o seu, ele está construindo o dele. Amém, queridos?